Eu estava meditando na palavra essa madrugada, porque Deus... Tem gente que fala da manhã, da tarde. Eu gosto de ler a Bíblia pela madrugada. Parece que a madrugada para mim, tudo se abre. Tudo fica assim claro. Eu consigo conversar com Deus e ouvir Ele falar comigo. E esse versículo, eu vejo muitas pessoas falarem, mas lá adiante nós não vamos conversar. Gênesis 40, versículo 14. Amém? Lembra-te de mim quando te for bem. Peço-te que com paixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. Nós conhecemos bem essa passagem de José. Naquele momento, naquele instante, uma passagem que muitas das vezes a turma diz, precisava acontecer. Como eu já vi pregadores, muitas das vezes, mas se não fosse dessa maneira, Deus tinha um propósito. Sim, Deus tem um propósito. Mas muitas das vezes, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer. E uma delas que José tinha, Aguinaldo, é que José abria muita boca. Ele era um falador. E muitas das vezes, quando a pessoa é um falador, ele acaba destruindo a sua bênção. Ele acaba destruindo aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Aquilo que Deus declarou para nós. E ele começou a passar por uma situação que não era dele, não era para ele. Quando Deus dá um sonho para você, Aguinaldo, Ele dá para você ou dá para a igreja? Dá para você. Se Ele dá para você, é para você fazer o quê? Guardar. Calar. Para que aquilo se torne o quê? Realidade. Que aquilo se torne verdade. Que aquilo se concretize. Porque muitas das vezes, a maior parte do tempo, você não pode contar nem para a pessoa que está do teu lado. Porque é para você. O milagre, a bênção que Deus quer fazer é para você naquele instante. Um tratado, um reparar, um construir, um determinar, um mostrar a sua jornada, o que Ele quer fazer com você. E aquele momento, aquela determinação, aquele processo é seu. Muitas das vezes não é da esposa, não é do esposo, não é do filho, é teu. E é preciso que eu entenda que quando ele fala, lembra-te de mim, ele esqueceu do principal. Ele esqueceu da parte mais importante da história, daquilo que Deus determinou para ele. Quem deu o sonho para José, igreja? Quem deu o sonho para José? Foi o homem ou foi Deus? E por que ele pediu para o homem lembrar dele? Por que ele falou que o homem deveria lembrar dele? Mas a palavra diz que nós devemos ser dependentes de Deus. Porque o Senhor não esquece de nós. O Senhor não nos abandona nem um só instante. Nós muitas das vezes trocamos. Eu lembro o ano passado, dia 30 de novembro, se não me foge da memória, teve uma competição de jogo de futebol ali no Rio de Janeiro, era Flamengo e outro time. Tinha o culto da Umasbrac. Eram 70 homens que tem lá. 70, 80 homens que pertencem ao grupo da Umasbrac. Naquele dia faltou mais ou menos... acho que tinha 20 lá. O resto ficaram para assistir o jogo. Se Jesus voltasse, será que eles iam? Será que eles iam subir?
Ah, irmão, não tem nada. Você pode torcer. Mas primeiro você tem que lembrar que você tem uma alma. Que você tem uma alma e você precisa cuidar dela em primeiro lugar. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o Senhor em primeiro, para que quando você precisar, Ele vai lembrar de você. E você vai poder dizer: Senhor, eu tenho comunhão contigo, lembra-te de mim. Porque Deus conhece o nosso coração. Eu conheço o Aguinaldo, mas eu não conheço o coração do Aguinaldo. Mas Deus conhece ou não conhece? Deus conhece o nosso interior, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos. E é importante eu entender que é um momento crucial de eu ter que adorar a Deus em todo o tempo. Eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar apto a entender que Jesus é o único em nossa vida. Mas pastor, eu quero desprezar minha família? Não. Mas quando você coloca Jesus em primeiro lugar, Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar dos teus filhos, Ele vai cuidar dos teus netos, Ele vai cuidar do teu futuro, Ele vai cuidar dos teus planejamentos, porque tudo está diante do altar do Senhor. Nós vemos que as coisas mudaram nos dias atuais. Mudaram ou não mudaram? Mudaram. O filho começa a crescer, o filho começa ali, a gente já começa a fazer plano, não é isso? Ah, você vai estudar, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você aquilo. Mas esquece o principal. O que é o principal que nós devemos colocar diante de Deus? Senhor, eu quero que Ele esteja na tua presença. O resto tu vai fazer. Se Ele estiver na tua presença, Ele não vai desviar. Se Ele estiver na tua presença, Ele não vai cair. Se Ele estiver na tua presença, as coisas vão acontecer naturalmente na vida dele. Eu lembro que todas as vezes é difícil uma noite que eu não acordava com meu pai com as mãos estendidas orando por minha vida. Era muito difícil. E isso ele passava orando para os filhos de um a um. Porque ele já entendia que as coisas materiais vêm e passam. Não é isso? Ela vem e passa ou fica. Quem aqui pode dizer para mim que o salário que você ganhou o mês passado ainda está com você? Ah, irmãos? Já passou, não já? Já foi embora. Você vai trabalhar mais um mês para ganhar de novo. Mas você sabe o que faz ser acrescentado na tua vida? É a tua fidelidade, o teu caráter diante do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você entrega 10% para Deus, quanto que você fica? Não ouvi, irmão? Quando você entrega 10% para Deus, quanto que você fica? Se eu provar que você está errado. Quando você entrega 10% para Deus, a única coisa que você fica é o que você entregou para Deus. Porque os 90% que fica na tua mão já tem endereço certo. É o aluguel, é o condomínio, é o carro do combustível, é a alimentação, é o remédio. Quando termina o mês, você está lá com a metade lá. Isso, irmãos? Já tem endereço certo. Já está determinado. Mas o que está no altar do Senhor, o que está na dependência de Deus, ele se transforma em fogo, ele se transforma em multiplicação, porque o Senhor lembra-te de você, o Senhor lembra da tua vida, e que você precisa viver mais um mês, viver mais um outro mês, e viver mais um ano. Quando você menos espera, aquilo que você entregou, acrescentou 100, acrescentou 200, e você vai vivendo, porque o Senhor da vitória é sobre a tua vida. É um mistério, irmãos. A obra de Deus, aquilo que eu faço, é um mistério. Ou eu acredito, ou eu vou perder tempo.
Porque é um mistério, é um crescimento diário, é uma obra diária, é uma modificação diária. Eu lembro um dia que quando meu pai estava em casa, estava descansando. Irmão, eu tinha um irmão que bebia, graças a Deus Deus já levou. Né, irmãos? Porque essa pessoa está na igreja e sai, está na igreja e sai, é melhor Deus salvar e levar. Não é verdade? Toquei para o mundão. Só que ele não tinha aceitado Jesus ainda. Aí um dia ele chegou bêbado. Ele veio, entrou dentro do quintal. Dentro do quintal, o quintal nosso lá é grande. E tinha um pilar ali na beira, e ele veio rodando e caiu. E quando ele caiu, ele bateu a cabeça e abriu de um canto assim, o outro assim. Quando ele abriu assim, que ele caiu no chão, o sangue começou a descer. Minha mãe chegou, colocou as mãos. Ele tinha acabado de falecer. E ela entrou para dentro correndo, chamando meu pai. A única coisa que meu pai disse para ela, que foi, mulher? Falou assim, o Chico faleceu, o Chico morreu, está lá. Ela falou assim, cala-te. Ele falou para ela, cala-te. Para de fazer escândalo. Entra lá para dentro. Porque agora eu vou conversar com o meu Deus. Meu irmão caído lá no chão, morto. Ele pôs a mão, já não havia mais fôlego de vida. Aquela poça de sangue ali. E ele colocou a mão assim e disse, lembra-te, Senhor, o que tu falaste comigo, que quando eu entregasse a minha vida a ti, tu salvaria a minha casa e a minha família. Então, Senhor, retorna a vida dele agora. Naquele instante, meu irmão colocou em pé e viveu mais 30 anos. Isso é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. De um dia para o outro, irmão, a gente queria levar ele no médico, ele não quis ir. Aquela abertura que estava aqui, fechou. Que quem olhasse, via que não parecia que não tinha acontecido nada. Isso é o poder de Deus na nossa vida. Isso é quando nós cremos. Isso é quando nós confiamos na capacidade dele, não é nossa. Porque o que diz a Bíblia? Que nós devemos o quê? Fazer prova dele. Eu só não posso fazer prova se a minha vida tiver meio a meio. Mas se eu acreditar nas suas promessas, ele vai fazer. Ele vai realizar. Nesses 4 anos que a gente teve, fiquei ali no Rio de Janeiro, bom, passei por vários momentos ali, mas nunca fomos tocados. Sempre Deus nos guardou. E o que você mais ouve lá do Rio de Janeiro é o quê? É bala daqui, bala dali, acidente aqui. Mas sempre quando a gente foi, o Senhor nos guardou na ida e o Senhor nos guardou na volta. Porque eu preciso crer que quando eu estou na minha casa, antes de eu sair de casa, eu vou conversar com Deus. Senhor, eu estou indo para a tua casa, leva-me em paz, guarda-me do acidente, livra-me de todo o mal. Se você colocar no altar de Deus, Deus vai te trazer para a casa dele e vai te levar em paz. Porque o Senhor é o Senhor que dá promessa. O Senhor é o Senhor que cumpre as promessas. O Senhor é que realiza as promessas. Esse é o nosso Deus. Mas eu tenho que crer. Bom, falhos nós somos, ou não somos? Mas se Deus conhece o nosso coração ou não conhece? Deus conheceu o coração de Davi, não vai conhecer o meu? Deus conheceu o coração de Abraão, não vai conhecer o nosso? Irmãos, se é uma coisa que tem raiz, tem uma coisa que tem raiz na nossa vida, é a música, não é? Eu gosto de música. Eu sempre toquei percussão na igreja. E quando meu ouvido está aqui, está ouvindo o som da bateria. Vê se a nota está certa, se ele tocou errado. Viu, Felipe? Estou aqui de olho. Não é eu que quero. Não, mas o ouvido está lá. Quando eu menos espero, o ouvido está lá. Mas não é porque o meu ouvido quer estar lá. É porque ali vai. Agora você imagina o ouvido de Deus.
O ouvido nosso, ele está ali. Agora, o ouvido de Deus, a Bíblia diz que ele se inclina para nos ouvir. Ele se inclina e quer dizer: filho, eu estou aqui, filho. Eu estou lembrando de você, filho. Eu estou lembrando de ti, minha filha. Eu não esqueço da tua dor, eu não esqueço do seu sofrimento. Porque desanimas o teu coração? Porque te preocupas a tua alma? Eu estou aqui. Esse é o Deus que continuamente Ele está à porta da minha casa, Ele está à porta da minha vida, Ele está à porta do meu coração, dizendo: eu estou aqui, ó. Tem um hino do Voz da Verdade que diz: Jesus dormiu lá em casa. Eu espero que o Senhor possa ter um lugar na sua casa. Eu espero que o Senhor possa ter um lugar nos seus negócios. Eu espero que o Senhor possa ter um lugar no teu coração. Eu espero que o Senhor tenha lugar no teu celeiro. Você sabe o que é ser rico? Tem as pessoas que acham que ser rico é ter muito dinheiro. Não é. Ser rico é o que vir na tua mão. Deus prosperar. Deus diz assim: ó, tá vendo que está entrando aqui, ó? Eu vou abençoar. Eu já vi gente ganhar 50 mil e vir atrás de dinheiro mínimo emprestado. Eu já vi gente ganhar salário mínimo e ser abençoado. Porque não importa o quanto você ganha, o importante é o que é o teu coração. Em que o teu coração está depositado, em que a tua alma está ligada, em que o teu espírito está declarado ali para o Senhor. Eu creio, eu acredito no sobrenatural de Deus em todo o tempo. Deus, se Ele olhasse para nós, nas nossas adversidades, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Mas quando Ele olha para mim e para você, Ele só vê uma coisa. Ele vê um filho que precisa dele. Ele vê um filho que diz assim: filho, fala comigo. E muitas vezes: Senhor, está longe. Não, estou aqui pertinho. Você que não está vendo, eu estou aqui, ó. Eu sinto a tua dor. Eu sinto o teu sofrimento. Eu sinto a tua angústia. Ah, mas, Senhor, tu não está ouvindo. Parece que nada acontece. Mas Ele está vendo. Ele está contemplando. E no tempo certo a bênção vai chegar na tua mão. Não é com dor, não é com sofrimento, mas é na persistência. Continua. Não é a tua fala, mas é a fala de Deus que vai agir através da tua vida. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia em Neemias. Capítulo 13, versículo 14. Achado? Minha esposa, lê para mim, por favor. Olha que coisa linda. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues os benefícios que fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Que coisa linda. Você acha que Deus esquece aquilo que você faz para o Senhor? Você acha que Deus esquece quando você muitas vezes está sem força, mas você vem, você limpa, você vem, você dá o seu melhor, você entrega o seu melhor? Olha que coisa linda.
lembra-te de mim. Ele podia falar com isso. Podia ou não podia? Um homem que foi levado preso, um homem que era cativo, um homem que não poderia ter família, mas o que ele fez? Ele, quando sentiu a dor do povo, sentiu a dor de Jerusalém, ele foi consultar o seu rei. E ele se dispôs a fazer, ele se dispôs a sofrer pela causa, ele se dispôs a sofrer pela causa que não era dele, a causa era do povo de Deus, a causa era do Senhor. O que eu quero dizer para você nesta noite, a causa que hoje você está aqui não é tua, a causa é do Senhor, porque a Bíblia diz na sua palavra que tudo aquilo que a gente coloca de joelho perante o Senhor, haverá resposta. A todas as nossas causas que nós colocamos perante o altar de Deus, haverá milagre, haverá determinação do Senhor. Não existe o não de Deus, existe aquele momento que você vai aguardar, o momento certo que você está preparado. Tem hora que a gente não está pronto. E eu vou provar para você que nem toda hora está pronto. Muitas vezes você come um lanche hoje, está uma delícia, não é isso? Amanhã você come aquele mesmo lanche e lhe faz mal. Porque aquele dia você não estava pronto para comer. Não é assim, irmãos? E aquela comida que você gosta, que você ama, mas não estava pronto. O Pedro aqui, se deixar, ele comeria estrogonofe todo dia. Mas eu tenho certeza que um dia ia fazer mal. E se eu deixar, ele como o meu, como o da mãe dele. Aí a turma fala, não, está em fase de crescimento. Misericórdia, então vai crescer até a lua. Porque tudo tem um momento. Tem aquele momento que a gente está apto. E tem outro que a gente não vai ter. Tem aquele momento que a gente vai estar. Mas tem hora que você vai ter que fazer. Não é isso? Gemendo, chorando, machucado. Tem hora que... Como que é o nome da irmã mesmo? Tem hora que a irmã Cristiane, ela vai estar mais forte que o presbítero Fábio. E tem hora que o presbítero Fábio vai estar mais forte do que ela. Tem hora que os dois vai estar campegando, mas tem hora que o... Como é seu nome? Meu Deus, Fábio de novo? Outro Fábio aqui, ó. O Fábio vai chegar, não, vamos mãe, vamos pai. E assim, irmãos, Deus nunca permite todos estar desanimados. Um vai estar e o outro vai estar forte. Porque assim um vai sustentando o outro. E quando menos esperar, a graça de Deus desce e diz, eu venho como renovo para a tua vida. Eu lembrei do teu sofrimento, eu lembrei da tua dor, eu lembrei da tua súplica, e eu venho como um renovo novo, um renovo de cura, um renovo de ânimo, um renovo de fé, um renovo de alegria. Recebe agora, porque a determinação de vitória chegou para a tua vida. É assim, irmãos, a lembrança de Deus, e quando Ele pega, Ele vai, Ele se entrega. Nosso irmão Alex estava falando desse problema dele. Agora eu vou fazer uma coisa para você. Deus lembrou de você ou não lembrou? Bom, a pandemia passou aí. Você não está vivo? Você está aí, não está? Deus lembrou da gente. Deus lembrou da gente. Quantos não chegaram, não passaram? Deus esqueceu dela? Não. Deus esqueceu dele? Não. É que chegou o momento deles ir para a glória. Felizes aqueles que dormem no Senhor. Felizes aqueles que descansam no Senhor. É um processo da vida. E a lembrança de Deus é presente. Não importa, Alex. Continua acreditando que o Senhor está lembrando de você. Que o Senhor está confiando em você. Meu amado, eu já vi gente quebrado, faltando pedaços, entrar naquele templo ali em São Paulo, e a turma olhar assim e dizer assim, o que o missionário vai fazer com esse homem, pedaço de homem aí, esse pedaço de mulher?
Quando menos orava, ele levantava a mão e aquele pedaço que estava faltando começava ali, formar ali, e a pessoa saía andando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Deus não precisa de ajuda humana. A única coisa que Deus precisa é fé, é confiança, é determinação de crer nele. Creia nele. Falha. Se você for esperar ser perfeito para glorificar a Deus, você nunca vai glorificar o Senhor. Se você for esperar perfeito para examinar as Escrituras, nunca você vai fazer. Tinha dia, irmãos, que a gente ia para a igreja. Eu cheguei para a igreja, eu tinha um compromisso todos os dias, às 18, todos os domingos às 18 horas. Eu ia para a escola bíblica. Eu dei uma travada na coluna e eu entrava, chegava ali muitas das vezes para sair dentro do carro, é o maior sacrifício. Às 18, estava lá às 9 horas e às 18 horas eu estava de novo. Só que o percurso que a gente tinha para sair da nossa casa para chegar até a igreja, às 4 horas a gente aqui está se arrumando. Para mais tardar, às 5 horas a gente sair de casa. A gente passava, eu acho que umas 10 favelas, né, irmão? E graças a Deus que o dono das favelas ia com a gente. É assim, irmãos. E todas as vezes que eu passava, ela dizia: você não tem medo? Eu falei: não. Claro que eu não tinha medo. Eu estava conversando com ele. Quando você conversa com ele, você não tem medo. Quando você tem diálogo com quem é o dono da vida, você não pode ter medo. Não é você dizer: Senhor, livra-me do fogo. Ai, Jesus, ao fogo. Não. Você tem que ter a mesma determinação que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Quando o rei disse assim: homem, quero ver quem pode livrar vocês das minhas mãos. O que ele falou? Não tem que te dizer nada. O Deus que eu sirvo, Ele nos livrará das tuas mãos. Não importa, irmão, se a carga está pesando 1 quilo ou se é 1000 quilos. O Deus que você serve, Ele muda essa história. Ele muda essa trajetória. Ele muda esse capítulo da tua vida. Há momentos, irmãos, que vai ser além das nossas próprias forças. Mas eu tenho que acreditar. Tem hora que o coração vai bater mais forte. Tem hora que vai bater menos. Você vai dizer: estou morrendo. Não, você está morrendo não, meus irmãos. É assim mesmo. Tem hora que a pressão vai subir. Tem hora que ela vai descer. A nossa vida é assim. Tem hora que nós vamos estar lá no pico, assim. Pastor, você pode me chamar que eu estou indo para o monte. Tem hora que você não quer ver nem a cara dele. Eu não vou chegar perto, senão o pastor vai me chamar para isso, o pastor vai me chamar para aquilo. Mas é assim, porque a nossa trajetória de vida, ela é feita de processos, ela é feita de momentos bons, momentos de adversidades, momentos ruins, onde ela vai traçar quem eu sou. Quem eu sou. Porque ser alegre quando tudo está bom é fácil, não é, irmãos? Mas ser alegre quando tudo está faltando e você tem que confiar no Deus da promessa. Quando você tem que acreditar que Ele é fiel, que Ele é justo e verdadeiro, que Ele não mudou a história. Que Ele não mudou a história. Só para encerrar essa parte de Neemias, o interessante é que ele falava com Deus e não parava. Ele continuava. Ele persistia. E na sua mente ele estava dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Ele estava trabalhando, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Ele estava ali sendo atacado ali por Tobias ali, mas ele estava dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Eu não tenho tempo para debater com o adversário. Eu tenho que continuar realizando a obra, porque quando você realiza a obra do Senhor, Ele está cuidando da obra da tua vida, da tua casa e da tua família. As promessas continuam quando eu não paro.
Eu fico, quando surge o problema, eu determinar quem eu sou. Mas quando a luta vem, Deus diz assim: quem que você é agora? Né? Coisa mais bonita que eu vejo. Não fala não. De onde tu vem? Eu tô rodando. Se eu observasse meu servo Jó, olha Deus falando, Deus dialogando com o adversário a teu respeito. Deus, quando Ele dialoga com o nosso adversário a nosso respeito, Ele mostra que nós, por ser seres humanos, mas somos capazes de adorar um Deus poderoso. Um Deus capaz de escrever uma história diferente. Eu não sei se vocês foram ver o nosso irmão Jorge quando ele acidentou. Mas o dia que eu fui na casa dele, que eu vi ele todo quebrado em cima daquela cama, era pé. Eu olhei aquilo lá e falei: Jesus, só a mão de Deus. Só a mão de Deus. O Luiz está aí, né? Você olha o Luiz aí, tá bonzinho agora. Mas tem uma hora que ele estava meio perdido, né? Não é perdido assim fora dos caminhos, não. Momento de doença que ele atravessou. Mas não está aí, não está? Está gordo aí, ó. Hã? Isso que é importante, irmão. Deus vai mexendo e mudando a estrutura. Mas o importante, irmãos, de tudo isso, é quando eu entendo que o Senhor lembra-me de mim todos os momentos. Não é isso? Você crê que Ele lembra de você todos os momentos? Nós vemos uma mudança na cultura, né? Nos princípios bíblicos. A pessoa diz: um dia o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou cuidando do templo, né? Eu falei assim: mas quando que a Bíblia está na Bíblia, o templo é carne? E mostra na Bíblia que o templo é carne. O templo é carne, irmãos? Porque a turma está tudo empinado por fora, né? Às vezes a pessoa está andando, está assim. Está todo inteiro por fora, mas por dentro está tudo caído. Caído na fé, caído na graça, caído no Espírito. Não confia, não acredita em Deus. Mas por fora está aparecendo um monstro. Mas lá dentro Deus vai cobrar. Porque muitas das vezes tem 1 hora para academia, mas não tem 10 minutos para Deus. Todos os dias está ali, mas não tem 5 minutos para buscar ao Senhor. Ainda tem coragem de dizer assim: eu não tenho tempo. Aí quando você precisar, Deus vai dizer para você: meu filho, ora mais, busca mais, porque eu tenho que atender os primeiros que estão continuadamente na minha presença. Entra na fila. Entra na fila. Porque Deus vai lembrar da tua comunhão, da tua determinação, da tua entrega voluntária. Tem hora, meu irmão, que você vai ter que ficar doente mesmo. Tem hora que você vai passar por problema financeiro, Nadia. Mas quando você tem que entrar no hospital, é porque tem alguém ali que você precisa falar de Deus. Quando você estiver passando por uma situação financeira difícil, é que você vai ter que mostrar para alguém que a situação está difícil, mas você crê no Deus da solução. Você crê no Deus do impossível. Ele trabalha desse jeito. Ele não trabalha naquilo que é possível. Ele trabalha naquilo que é impossível. Naquilo que é capaz de eu fazer. Naquilo que é capaz de eu realizar. Mas ele fala ainda, continua falando em Salmo 106, versículo 4. Salmo 106, versículo 4. Diz assim, ó: lembra-te de mim, ó Senhor,
segundo a tua boa vontade, para com teus povo. Visita-me com a tua salvação. Olha aqui dizendo: lembra-te de mim, ó Senhor, segundo a tua boa vontade. Segundo visita-me. E diz: ó, eu estou aqui, pode entrar. Só que tem uma coisa, irmãos: a mesa tem que estar posta. Quando Jesus bater a tua porta, você não pode sair. Vai comprar o pão, para comprar a mistura, para comprar. Tem que estar lá. Porque quando ele bate a porta, que ele quer entrar, participar da tua mesa, ele quer entrar para te abençoar. E tem que estar lá. Porque quando ele abençoa o que está na tua mesa, olha, começa a ser por gerações e geração aquela bênção. Ela vem, ela passa, e ela vai abençoando. Porque a tua entrega hoje vai estar abençoando o teu filho, os teus netos, os netos dos teus filhos. E assim vai por diante. Porque você plantou antes. A prova está aí, não é? Quando o noivo bate a porta, não tem como você correr atrás do azeite, do óleo para a lamparina. Tem que estar lá. Assim, quando ele diz: ó, eis que bate a tua porta, porque eu quero cear com você, eu quero entrar, servir o banquete. Mas o Senhor, Ele não leva o alimento, Ele leva a bênção sobre o alimento. Ele leva a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas eu tenho que ter lá pronto. E o que é o alimento principal da minha vida? É a palavra, é o conhecimento, é o buscar a Deus. Irmãos, não estou falando para você ir, não. Irmãos, olha, sabe, você ficar caçando esses caras da internet aí, não. Pelo amor de Deus, foge disso. Foge disso. Porque senão hoje ele está falando, pregando salvação, amanhã ele está mandando você ir para tudo quanto é lugar que não tem nada a ver. Só que essa frase não tem nada a ver, tem a assinatura do diabo lá, ó, de Satanás lá, ó. Ele escreveu embaixo. E tem crente adotando. Talvez a última mensagem que eu conversei com os homens lá, eu falei assim: muitas das vezes você tem coragem de vir na casa de Deus com uma camisa de futebol do seu time que você torce, mas você não tem coragem de ir ao teu trabalho com a camisa, com letreiro evangélico, com uma frase cristã. E Deus vai cobrar de você. Porque a casa de Deus não é lugar de futebol. É, irmãos? A casa de Deus não é lugar nem para você falar em futebol. Se o teu time ganhou, se o teu time perdeu. Não. A casa de Deus é para adorar o Deus que lembra de você todos os dias, todos os momentos. Alegra na tua dificuldade, Ele chora com você. E quando você está sendo abençoado, Ele se alegra com você. Ele derrama a sua graça sobre você. Abre a tua Bíblia em Jeremias. Jeremias 15:15. Olha, Senhor, tu me conheces. Repita comigo: ó Senhor, tu me conheces. Lembra-te de mim. Visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa da tua paciência. Sabe que por tua causa tenho sofrido afronta. Você vai vingar ou você vai deixar para Deus agir? Olha a resposta.
lembra-te e deixa. Descansa, aguarda. Ó, quando você coloca diante de Deus, você não pode dizer assim, não. Vou matar. Vou torcer o pescoço. Vou esganar. Não. Você acha que Deus já não agiu? Enquanto Deus já está agindo, você está guardando aquilo lá dentro de você. Se livra. Que Deus quer te abençoar de uma maneira diferente. Que Deus quer guardar o teu coração de uma maneira totalmente de alegria e de paz. Olha, diz assim, ó Senhor, Tu me conheces. Agora eu vou fazer uma pergunta. O Senhor te conhece? Conhece ou não conhece, irmãos? Senhor, Tu me conheces. Meu pai dizia assim uma coisa, e isso eu gravei no meu coração. Uma vez ele disse para o meu irmão: você não quer servir a Deus? Você não quer adorar a Deus? Eu vou orar. Você vai se firmar e Ele vai te levar. Porque a única filho rebelde só tem uma coisa: salva e leva. Que é melhor ir para o céu do que a polícia, né? Ou estar numa prisão, ou numa cova. É ou não é, irmãos? Você está ensinando como? Você está orientando como? De que forma Deus quer que Ele lembre de você? Você ensinando o que é correto? Né? Não. Ô, meu irmão, senta lá, 2 horas no videogame lá, ó. E nem 1 minuto com a palavra. Nem 1 minuto conversando com eles. Nem 1 minuto orando. Remi o tempo. Quantas horas tem um dia, irmãos? Né, irmãos? 24 horas, não temos? Não é? 8 horas para trabalhar. 8 horas para descansar. E temos 8 horas para termos ali contornarmos estas 8 horas para termos nosso momento de lazer, nosso momento de alimentação e o nosso momento de conversarmos com Deus. Deus fez a coisa correta para a gente ter um momento com Ele. Eu estou falando do Aguinaldo porque Deus, ele passou por uma dificuldade muito grande há um tempo atrás, e a gente conversava bastante, e Deus me fez gastar o joelho por você, cara. E a dia que eu estava dormindo, Deus dizia: levanta, ora por ele, porque ele está chorando lá. Eu levantava, dobrava meu joelho e orava por ele, interceder pela vida dele. E assim Deus fazia com muitas pessoas. Eu estou falando com ele porque a gente sempre conversou bastante. E é assim que Deus faz. Quando você conversa com Deus, Deus vai preparar alguém para interceder a teu favor, clamar por ti, chorar com você, derramar as lágrimas a teu favor. E muitas das vezes você está dizendo: não estou sozinho, não. Deus já levantou um exército a teu favor. Deus já levantou um batalhão a teu favor. Porque diz: eu lembrei de você. E uma coisa mais gostosa para a gente, que eu quero dizer para vocês uma coisa. Você acha que Deus quer operar só no passado? Vocês acham, irmãos? Você acha que os milagres de cura é só lá atrás? Ou Deus quer fazer agora? Quem está passando por um problema aqui e precisa de uma resposta de Deus? Só eu? Então eu vou ajoelhar aqui, vocês vão orar por mim, porque só eu estou precisando. Porque, irmão, se alguém fala assim: ó, você está precisando de uma bênção, é agora.
Porque a gente necessita de milagre todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Agora quero levar você no versículo chave desta noite. Está em Lucas 23 e o versículo 42. Esse é o versículo que a turma carrega bastante. Até eu já preguei muitas das vezes sobre ele. Mas eu quis trazer para os outros que não... a necessidade. Mostrar, olha que coisa linda. Então disse o malfeitor, o ladrão da cruz. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Diga comigo, vamos lá, irmãos? Igreja, 1, 2, 3. Para. Vamos voltar, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá? Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem era ele, irmãos? Um malfeitor, um assassino, que não merecia nada, que não estava em estado de lembrança nenhuma, que não tinha, sabe, era uma pessoa que estava ali, realmente merecia o estado da morte, da cruz. Mas o Rei dos Reis, o importante, irmãos, nós entendermos. E muitas das vezes você está passando por situação que você não entende quem é o teu Deus. E aquele homem ali, no mesmo estado de morte que o Cristo, mas ele olhou para Cristo e viu em Cristo não a descida da cruz, não a morte ali, mas ele desde aqui ele viu o reino eterno. E é importante que a igreja atual possa contemplar o reino eterno, porque tudo aqui passará, mas o reino eterno é para sempre. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Coloca o próximo para mim, irmão querido. Próximo versículo 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Até esse momento não existia o paraíso. Cristo ainda precisava morrer. Cristo ainda precisava expirar ali na cruz. Ainda não tinha, porque a Bíblia nos fala que havia o seio de Abraão, a separação. Mas precisava Cristo morrer, para que quando ele descesse as profundezas, pegasse o seio de Abraão, levasse até o terceiro céu e formasse o paraíso. Para que quando eu e você tombar nesta vida, nós vamos esperar lá no paraíso a chamada do arrebatamento da igreja. Era incomum esse homem. Ele não merecia salvação, ele não merecia o resgate, mas Deus contemplou a sinceridade do coração e diz: hoje eu vou morrer antes de você. Eu vou morrer agora. Vou descer as profundezas, vou pegar da mão de Satanás a chave da vida e da morte, e vou formar seu paraíso, para que você possa habitar comigo lá. Antes de você morrer, eu vou estar esperando lá no paraíso. O que eu quero fazer da mudança lá atrás para a mudança de agora.
que Deus não precisa de tempo para operar o teu milagre. Deus precisa que o seu coração esteja aberto para receber o milagre, porque Ele nesta noite está lembrando das tuas súplicas, está lembrando das tuas orações, está lembrando das tuas necessidades. Então somente acredita no Deus soberano, que antes de encerrar esse culto nesta noite, o céu vai abrir sobre a tua casa, o céu vai abrir sobre o teu celeiro, o céu vai abrir sobre a tua saúde, e o milagre de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus descerá com fogo e glória e determinará a tua vitória. Levante uma labraço de vaz. Coloquemos em pé. Vem um louvor para cá. Acredite no teu milagre.